Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o Adam LZ, que lançou um vídeo ontem falando que não vai estar mais presente na Drift Masters. Essa é uma das pautas, uma das falas principais aí desse vídeo, desse conteúdo que a gente vai estar reagindo, trazendo a tradução na realidade aqui pra vocês. Não vou reagir bonitinho, porque senão vai ficar muito complicado, que eu vou ter que pausar várias vezes por conta de tudo, tanta coisa que o Adam fala. Então eu acabei separando, fazendo um resuminho das coisas, as principais falas também do LZ, para passar para vocês um pouquinho aí do ponto de vista dele, um pouquinho desse conhecimento também dele, que é um cara que por muito tempo foi zoado, né, de youtuber, full meme também, que teve toda a caminhada de virar um piloto profissional e hoje é o top 1 dos Estados Unidos. A gente vai pegar o ranking aí da Fórmula Drift ano passado e tirar a galera de fora dos Estados Unidos. O primeiro lugar é de Adam LZ, então tem sim que respeitar o LZito, que cresceu demais aí nesses últimos anos e que agora sim tem uma grande opinião como piloto, principalmente, além de organizar evento, vir ao redor do mundo, participar como veio aqui do Brasil, é um dos donos da Drift HQ, que é uma das maiores empresas de produção e distribuição de peças aí para projetos ao redor do mundo. Então é um cara que está muito envolvido, é um dos principais nomes sim da categoria hoje. Uma fala que ele trouxe, por exemplo, para a gente discutir bastante sobre isso, é que, por exemplo, para ele, 30% é o piloto e 70% é o carro e a equipe. A gente sabe que muitas vezes a gente já tocou nesse assunto aqui nas transmissões, nos conteúdos do canal, e a gente fala, né, sabe-se que o drift é muito do piloto, a gente sempre falou muito isso. Mas, claro, se as coisas não estiverem bem, se o carro não estiver bem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí também, que ele comentou um pouquinho mais sobre chassis e tudo mais, não dá para performar em alto nível. Enfim, só para trazer um resuminho para vocês inicialmente aqui, para o que mais ou menos a gente vai trocar ideia nesse vídeo. Vou deixar o Adam passando no fundo aí o videones deles, né? De que Adam LZ tem para falar sobre o Drift e quais são os próximos passos dele que a gente tanto acompanha. Então já deixa aquele likezão para fortalecer e bora que bora pro videones. Bom galera, então como a gente não tá reagindo 100%, tô fazendo mais um compiladinho, eu acabei usando aqui o News, né, o cenário do News, acho que é melhor. E também passando um recado para vocês super importante, amanhã, quarta-feira, às 6 da tarde, mais ou menos, ali 7 da noite, da tarde, enfim, vou estar abrindo live para a gente estar reagindo a alguns outros conteúdos que ficou em aberto, tá? Tem o podcast do TOCF com o Diego Iga, também tem o vídeo da Fórmula Drift que saiu, acho que o Jacob é o nome dele, o cara que faz o podcast, a Toquinha lá, ele lançou um vídeo, acho que ele sendo entrevistado em um podcast, num evento, falando sobre os rumores e as possibilidades que estão tendo aí, alguns spoilerzinhos sobre a Fórmula Drift a temporada 2025. Então tem alguns conteúdinhos pra gente reagir e também fazer junto com vocês aí o compilado, reunir aí as passadas do Fausto, do Mike e do Diego, do Barion, do Diego já foi o vídeo para fazer o resumo da retrospectiva do ano passado e também mais conteúdos que a gente pode estar trocando ideia junto na live. Então já anota aí, amanhã, quarta-feira, 6 da tarde, 7 da noite, vou estar fazendo a live, abrindo a transmissão e vou começar a tornar isso um padrão aí. Então pode botar na tua cabeça aí, quase todo dia, finalzinho do dia, fica ligado, provavelmente, muito possivelmente, eu vou estar on aí, fazendo as transmissões, reagindo, trocando uma ideia com a galera, jogando, sei lá, um KX, um Assetto Corsa, às vezes também trocando uma ideia mais sobre setup, essas coisas, estudando alguma coisa com vocês aí, e também, quem sabe, trazendo alguns spoilers sobre o que vem por aí nesse ano 2025. Enfim, precisava passar esse recado que é super importante, espero vocês na transmissão ali pra gente trocar uma ideia sobre os podcasts, as coisas, então vai ser, né, já que é o podcast do TOCF, a live vai durar pelo menos umas 2 ou 3 horas, então chega junto com a gente, mesmo que chegue um pouquinho atrasado, a gente vai estar fazendo reactzão bruto. Bom, então aqui está o nosso querido Adam LZ, e ele começou o vídeo falando, né, gurizada, eu preciso dar um anúncio pra vocês, antes que saia a lista dos pilotos da Drift Masters, vocês achem estranho que o meu nome não esteja lá. Então, com isso dito, o Adam LZ vai ficar passando aqui no fundinho, né? Não tem nada demais, acredito que tem alguns inserts aí por parte dele mesmo, então eu vou acabar colocando um 2x, que provavelmente eu vou acabar falando do assunto muito mais rápido do que ele ali, né? Então vamos lá, sobre a questão do LZ fora da Drift Masters, né? Primeiramente ele elogiou toda a equipe, todo o staff do evento, todas as pessoas envolvidas, que foi super insano, até porque ele tem proximidade com um pouco da equipe que produz, que é a Drift Games, que é todo mundo ali meio misturado. A Drift Games agora, pelo menos a parte da locução, né? O Dave saiu fora, mas tem toda aquela mistura ali até a produção de conteúdo, a gente sabe o tamanho que a Drift Games é
principalmente para geração de conteúdo e trazer novos públicos, novos fãs aí para o esporte. Ele falou da troca com os pilotos, que era muito bacana, que todas as etapas da Drift Masters, por vir pilotos de todos os cantos, né, de diversos países diferentes, parecia uma turnê, assim, um circus, ele falou, né, não sei como daria para traduzir isso um pouquinho melhor para o Brasil, né, então como se fosse, sei lá, uma colônia de férias, cheia de gente aí diferente, com diferentes culturas, a galera com diferentes comidas, né, óbvio que todo mundo provavelmente levava alguma coisa, ou comprava no mercado, porque os ingredientes talvez muitas vezes são padrão, mas a parte de culinária, de cultura, de muita gente diferente ali misturado, e que isso foi bem agregador para ele, né, que somou bastante na vida dele. Também comentou que a Drift Masters ajudou ele na Fórmula Drift, e também que sim, sempre teve o comparativo de qual campeonato é o melhor. E ele colocou que, por exemplo, um top 32 da Drift Masters é equivalente a um top 16 da FD. E que isso é meio óbvio, né? Visto que a Drift Masters é a elite, a nata da nata de vários países reunidos em um campeonato, como se fosse um campeonato mundial. E a Fórmula Drift é um campeonato regional, então é um dos melhores dos Estados Unidos. Então é claro que entre os melhores de uma região não vai ser tão bom quanto a elite, os super melhores de cada país, né? Claro que não são todos que entram nesse crivo de super melhores de cada país ali na Drift Masters, mas acaba que ainda assim o nível é melhor, é maior, comprovado pelo Adam Lazic, que competiu lá e pegou pódio, então não dá para dizer que ele não tem moral para falar sobre isso, né? Também falou sobre a diferença de tamanho de pneu e gripe entre uma categoria ou outra, porque por mais que na DMEC, isso eu sei sobre questão de regulamento, o tamanho era 285, vai voltar para 265, é até menor do que alguns tamanhos na FD, por exemplo, os Mustangs, os RTR, eles podem usar até um 305, se eu não estou enganado, 315 que tem da Nito lá no regulamento da Fórmula Drift. Então, por mais que o pneu seja menor, os pneus que tem na Europa, de acordo com o Adam, são muito mais gripados. Então, tinha uma diferença um pouco de objetivo, talvez dificuldade de desenvolvimento que para ele, palavras do Adam, tá? Na Fórmula Drift você tem que extrair tudo do carro possível, senão o carro não caminha, não caminha. Na DMEC você pode ter um chassi ruim, vamos trazer talvez aqui de exemplo, ele achava que o chassi da BM dele era ruim, tá? Mas já vamos chegar lá. O Swarer que tem na Drift Masters, acredito que não seja o melhor chassi que tem, mas entra um pouco nesse exemplo que o Adam falou, que você pode ter um chassi ruim, andando com 5 a 10 libras a menos do que o seu oponente, ali você consegue equiparar a briga pelo tanto de grudento que é o pneu, que por mais que seja menor, ele é mais grudento do que se tem nos Estados Unidos, é o que deu a entender o Adam por conta disso, onde lá tem que brigar o máximo possível para você ter gripe, e na DMEC você consegue, mesmo com um chassi ruim, como ele mesmo falou, tirar essa diferença com libra de pneu apenas, o que eu acho até mais legal. Gosto mais da forma que é a Drift Master, por mais que eu também ache da hora e super respeito a questão de engenharia ali envolvido na questão de desenvolver o carro, de ele ser rápido, de ter esse conhecimento ali aplicado. Eu acho isso também muito foda, sabe? Então é muito difícil ter uma opinião sobre essa questão, porque eu acho os dois muito insanos, sabe? Porque um possibilita o piloto não com equipamento melhor também brigar, e o outro possibilita o cara que tem melhor conhecimento botar de frente. Só que às vezes aqui o dinheiro grita mais, então talvez eu vou mais com a Drift Masters. Até porque eu não sou um cara que tem muitas condições, então eu vou com a minha galera, né? E aí ele traz um pouquinho da questão de por que ele não vai andar. Ele até disse que poderia colocar a culpa no custo, realmente, por conta de transporte, tudo mais, viagens, custo, né? Que realmente é maior, mas com a parceria que ele tem com a Drift Games, ele não teria tanto problema nisso. Pelo jeito a Drift Games meio que ofertou, né? Que eles têm a equipe deles, que o Adam fizesse parte, talvez, ali do time. Isso conseguiria facilitar muito, afinal de contas a BMW 36 do Adam, a branca da DMEC, está na Europa lá com a galera da Drift Games. Então não seria esse problema, para ele o problema seria mais o tempo, né? Como vocês viram, apareceu parte de simulador aqui e tudo mais, ele fala sobre os negócios novos, sobre a Drift HQ, sobre os eventos, sobre as coisas novas que ele está cada vez mais se enfiando de cabeça e que provavelmente o tempo, como já aconteceu, né, nesse ano, vai atrapalhar ele com relação a competir. Afinal de contas ele quer ter uma full season completa perfeita. Então não adianta também ficar meio a meio ali, ele já viu que isso atrapalhou nesse ano, por mais que ele tenha conseguido o pódio lá da DMEC, né? Então acabou que o principal motivo é tempo, por conta do LZ, até porque ele quer trazer mais conteúdos, mais parte criativa, e eu também quero começar a trazer mais disso aqui para o canal de volta, os conteúdos mais maneiros, mais edição também para vocês, tá bom? Como a live mesmo, né, que eu já relembro vocês mais uma vez da livezeira que vai ter amanhã, quarta-feira, quem está assistindo hoje, quarta-feira aí, dia 15, vai ter uma livezinha hoje. Eu quero começar a fazer live quase todos os dias, a partir das 6, 7 horas aí da tarde à noite.
para estar falando sobre drift, trocando ideias, jogando, reagindo a conteúdos e emergindo cada vez mais aí no nosso mundinho de drift. Enfim, mesmo com essa questão de não participar da Drift Masters, a DMEC possibilitou e liberou o LZ ser um wildcard, que são aqueles pilotos convidados que podem participar de categoria, da etapa, assim, do nada. Isso também acontece um pouco no Ultimate, mas vai acontecer mais agora, acredito, com a questão da fusão Fórmula Drift Ultimate, que também está fechando um pouco a questão das vagas, né? Então, uma via de mão dupla. Mas, enfim, vai ter a possibilidade, não está 100% confirmado, tipo, a DMEC possibilitou. O Adam, que ainda não confirmou se ele vai conseguir estar presente na etapa final na Polônia, que pelo que ele falou ali, eu não entendi direito, mas não falou do estádio lá. Ele falou um outro nome de outra cidade que talvez tenha mudado, inclusive, spoilers do LZ, o lugar final da última etapa aí do campeonato europeu. Falando sobre, então, né, essas questões da Europa e tal, ele falou que a BMW dele tá lá na Europa, né, como eu falei pra vocês, E36 branquinha, e meio que de tabela ele já anunciou que vai ter o LZ World Tour naquelas regiões, né, por lá, com o pessoal da Drift Games. Não falou o local especificadamente, nem data, ele disse que ainda vai fazer esse anúncio, que vai ser um grande anúncio, mas considerando a localização do pessoal, vai ser lá na Europa, né, mais especificadamente ali em Inglaterra ou também na clássica Irlanda, que é onde eu acho que vai ser o rolê. Mas aí Mondelo já teve algumas edições e ir para Irlanda e não ir para Mondelo talvez é meio triste na realidade. Vamos ver o que vai acontecer aí com o nosso queridíssimo LZ, qual vai ser o movimento dele com relação ao Z World Tour que vem por aí. A gente vai estar fazendo live sim. E aí ele fala então um pouquinho sobre o grande elefante do quarto, sobre o grande assunto então, né? Beleza, não vai andar na DMEC, foi o que chamou a atenção em questão do vídeo, mas a gente quer muito saber sobre e a FD então, como é que vai ser? Bom, a FD, ele falou que ponderou muitas vezes em desistir, não andar mais, sentiu que não estava representando para ele mesmo o que ele queria ser como piloto, sabe? Muitas vezes passei por isso esse ano, muitos pilotos passam por isso que acham que, pô, isso não fui eu mesmo, sabe? Não consegui realmente performar o que eu sei que eu performo, mais ou menos isso que o Adam estava querendo dizer. Então ele não estava 100% satisfeito dele como piloto. E aí também ele acaba entrando um pouquinho nessa questão da evolução dele, que eu falei de youtuber a piloto, fala um pouquinho sobre a RTR, sobre a oportunidade, o quanto ele evoluiu e aprendeu, né, de que no início ele não tinha tanta confiança nele mesmo, mas depois da passada pela RTR, mesmo não tendo tanta performance, ganhou uma etapa, mas sobre o que ele aprendeu ali de setup, de configuração, o quanto ele evoluiu, claro que isso agregou demais, agradeceu o Guirin Júnior pela oportunidade, inclusive, de ter participado da equipe, e acho que foi um grande virar de chave ali para a Luzi, em questão até da competição. Ele falou que teve algumas questões, como vocês viram ali, até entrevista de briga com o juiz, né, ou discordância com o juiz, que isso sempre vai acontecer, que a FD está tentando ao máximo resolver isso, mas ele comentou principalmente que esse ano ele estava indo sem perspectiva nenhuma, sabe, desanimado, tinha quase certeza de que o chassi não daria certo, tá? Essa é a perspectiva dele, achou que o carro seria ruim, que o carro era ruim, que não daria resultado, e ele acabou tendo o resultado contrário, né? Foi a melhor temporada dele de todas até então. Uma temporada que ele entrou ali sem muitas expectativas, não vou entrar para brigar pelas cabeças, sei que meu carro não é o melhor, não é tão competitivo, e acabou que ele conseguiu, na real, se colocar lá na frente com as cabeças. E o carro foi competitivo, o que cresceu também muito o nome do chassi da E36 ao redor do mundo. Afinal de contas, tanto na Europa, que já aconteceu várias vezes de E36 ganharem por lá, né, como Nick Nack, que aconteceu algumas vezes, mas nos Estados Unidos, onde não era tão valorizado o chassi, a E36 fosse muito bem vista. Afinal de contas, como eu já falei, o Adam top 1 nos Estados Unidos com a E36 e lá na DMEC ganhou etapa. Então tem que respeitar o chassi sim. E aí fala um pouquinho sobre a repetição, sobre um pouquinho do que faz ele ficar no drift, mostra um pouquinho da época de BMX, que foi quando eu conheci o Adam há 1000 anos atrás, sobre ele ser o Adam 50 tentativas, que era o apelido dele, né? Que ele tentava as coisas até conseguir, de fato, alcançar, até realizar a manobra, ou até, de fato, se sentir bem com aquilo. Na realidade, se sente realizado com a conclusão, com a repetição, com o desafio. E é isso que explica um pouquinho dele de por que ele continua no drift com tantos gastos, às vezes entrando desanimado, entrando num ano desanimado. Claro que ele deu uma hypada depois desse ano, dando muito bom para ele, né, com a E36 e tudo mais. E aí, as consequências disso, né, de que ele está viciado no drift. Basicamente, ele meio que contou um pouquinho da história de como ele vicia nas coisas e quais foram os pulos dele. Agora ele é viciado no drift. E agora, com o tempo, já que ele acabou largando a DMEC, é óbvio, sim, esse ano o Adam vai competir na FD e, de acordo com ele, com total foco ali. A ideia dele é ser campeão.
E ele disse que não só a ideia, ele sabe que tem o que precisa para ser campeão. Né? Tem a equipe agora que precisa, tem o carro, o chassi, sabe que tem performance e ele se sente que está no nível para poder performar para ser campeão. E foi aí que ele comentou também um pouquinho sobre a questão de que carro e equipe, de tanto que ele sofreu antigamente, ou de performar, ou de quanto a equipe ajudou ele a reconstruir o carro E36, que foi o que, né, ele conseguiu fazer em uma semana, 2 semanas, para poder estar rodando em uma outra etapa já, podendo estar competindo. Então ele fala que 70% é a equipe, principalmente quando tem acidentes, de fato, realmente esse peso é gigantesco. O James Dean quando pegou fogo, o James Dean quando capotou o carro, meu amigo, se não fosse a equipe ele não estava presente. Aí poderia ter afetado esse ano o pegado de fogo, né, do James Dean, a conquista do título. E 30% a habilidade do piloto, né, por parte do Adam Lazier, esse é o ponto de vista. Então, somando esses 70-30, somando tudo que eu falei agora sobre a questão de FD, sobre como ele se sentia, de como é a essência dele, a evolução toda, ele traz sim que vem para competir, que vem para ganhar esse ano. Essa é a perspectiva de Adam Lazier. Então a gente vai ter que ficar de olho e acompanhar muito bem aí o menino Eliseto, porque ele ficou, acho que, top 5, né? Rank top 5 da Fórmula Drift no geral. É o melhor dos Estados Unidos, como eu já falei diversas vezes, estou até me tornando um pouquinho repetitivo aqui. E agora ele quer vir para, de fato, brigar. Muita gente talvez vai falar sobre o Wood, tá, gente? Mas o Wood ele não é americano, tá? Não podemos esquecer disso, tá? Ele é da Lituânia, tá? Então o Wood Bakshis não entra nessa régua. De fato, o Adam é o melhor e ele de fato ficou top 5 no geral da Fórmula Drift. Outra coisa, então, agora para finalizar, que ele fala, né, um pouco sobre informação, acho que do esporte crescendo. Ele agora é dono da Drift HQ faz um tempo já, e pelas orders, as saídas até ao redor do mundo, né, de envio de peças, de carros e projetos que eles acompanham, eles perceberam uma crescente na tirada de pedidos considerável, internacionalmente falando. E isso dá uma perspectiva, né, falas do Adam, de que o Drift está crescendo cada vez mais, de que está cada vez mais saindo peça, cada vez mais a galera comprando, ou seja, mais projetos, não tem para que comprar, sei lá, 2 escapes, até, enfim, né, carros de competição tem peças reservas, mas enfim, né, se tem 10 diferenciais comprados, pelo menos a gente tem 3 carros, aí vai 4 carros, aí se for Quick Change não tem, né, cada diferencial é um carro, então realmente dá para por aí eles tirarem uma perspectiva de quantos projetos novos estão surgindo, correndo, e ver isso com relação aos outros anos. E de acordo com isso, não digo que foi essa análise de fato que ele fez, mas a fala que o Adam trouxe é: o esporte está crescendo, a gente está vendendo cada vez mais e é perceptível. Então é bem bacana a gente ver que a nossa categoria está crescendo, principalmente em pilotos, que é a base, né, que traz pessoas, amigos, familiares, interesse de diversas pessoas que juntas somam em um esporte, que no nosso caso é o Drift, que está crescendo bastante. Então, esse foi o Videones, basicamente, do Adam Lazier. Ele finaliza que dizendo, obviamente, que tá triste, que não vai poder fazer uma etapa completa da Drift Masters. Mas é isso, né, gurizada? A vida é assim, a gente não consegue fazer, né, olhar para os dois lados ao mesmo tempo. Muitas vezes tem que focar e fazer uma coisa muito bem feita. Então o Adam agora tá focando tudo nos Estados Unidos, tudo na Drift HQ, na Sim HQ, todas as empresas dele ali, geração de conteúdo a mais que ele prometeu ali, que vai rolar com mais criatividade, mais conteúdo, e o foco principal 100% para vir dessa vez, para ganhar a Fórmula Drift em 2025. Você acha que o Adam Lazier é capaz de ser o grande campeão desse grande campeonato que agora a gente é filiado aqui no Brasil, né, que norteia a nossa cena, o nosso cenário competitivo? Então é isso, né, molecada? Talvez o vídeo tenha sido bastante informação, né? Realmente foi. O Adam, assim como eu, fala rápido pra caramba, então ele falou milhares de coisas ali. E mesmo resumindo, acabei resumindo o resumo do resumo, porque eu falei de um ponto, acabei puxando o outro e tudo mais, mas acredito que o geral ali, a linha, né, o raciocínio tenha ficado muito claro, né, então talvez fazendo só um leve repeteco, ele elogiou muito a DMEC, falou que é legal trocar experiência com a galera de diferentes países, falou que um top 32 da Drift Masters é equivalente a um top 16 da FD, então sim, Drift Masters tem nível maior do que a Fórmula Drift. Falou sobre a questão do tamanho de pneu versus grip, que a Drift Masters é bem mais gripado e com só baixar a pressão de pneu você consegue tirar a diferença para um outro carro que é mais rápido que o seu. Já na FD você depende de extrair o máximo do chassi ali para poder ter um carro bom e que muitas vezes acaba ficando no limite ali do que o chassi pode te entregar. Então tem essa diferença
considerável até, que a gente pode se dizer entre os dois também, as duas categorias. Mas enfim, bastante informação, bastante conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí o react, tradução mais ou menos aí do que o Adam Z trouxe para vocês, trouxe pra gente. Eu sei que agora muita gente acompanha ele aqui no Brasil, então trazendo para vocês aí a atualizaçãozinha do Videones dele, firmeza? Para reforçar, deixa aquele like aqui no conteúdo, comenta se você gostou aí, tá gostando dos conteúdos, se inscreve para fortalecer. E lembrando, gurizada, mais uma vez, quarta-feira aí vai estar rolando livezinha amanhã, acho que 19 horas aí, mais ou menos. A gente vai estar reagindo ao podcast lá do Titio CF com o Diego Iga e mais alguns outros conteúdos que eu vou estar fazendo em live. Daí os cortezinhos a gente vai começar a upar também no canal para fazer uma movimentação a mais, gerar mais e mais conteúdos aí de drift, para movimentar mais o canal também e a gente falar mais sobre o nosso esporte. Firmeza, gurizada? Então, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo por acompanhar o conteúdo. Espero vocês na transmissão. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. E é isso, firmeza? Eu sou o Raika Mate, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu e fui!